a rodeio. O que é a Sará BTV? Né? Nessa terça-feira, a gente vai estar todo a Israel jejuando, né? Um jejum de 12 horas. Na verdade, dependendo do hemisfério, né? Talvez aí vocês tenham mais tempo, a gente vai ser menos tempo, porque esse é o jejum mais curto do ano aqui em Israel e em todo o hemisfério norte. Né? Então, a gente vai estar jejuando menos de 12 horas, um pouco menos de 12 horas. Em contrapartida, o jejum de Yud Zayin Betamuz, 17 de Tamuz, ele é o mais longo do ano. Esse é o mais curto. O daqui começa às 3h56 e vai até às 18h22. Sorte. Então, é um jejum que, diferente dos demais jejuns, né? Ou melhor, diferente de Yom Kippur e Rosh Hashanah, e Tisha B'Av, é um jejum que se limita apenas a comer e beber. As demais atividades estão permitidas. Então, pode tomar água, ou pode lavar a boca, pode lavar as mãos, né? Pode usar sapatos de couro, né? Pode ter relações matrimoniais, né? Relações conjugais. O que não pode é comer e beber. Desde antes do nascer do sol até o fim do dia, até o pôr do sol. Então, no caso de vocês, vai ser muito tempo, né? Desde as 3 e tanto da manhã até as 18, é muito tempo. São 12, 14, 15, 16 horas, mais ou menos, quase, né? Uau, tá certo esse horário aí, bicho? É de 4 às 6 e pouca, né? Caramba. Em compensação, Tammuz é mais curto, né? Basic sound and tint. Here you go. Eita. O telefone aqui escuta a minha voz e começa a mandar os comandos aqui. Então, o que acontece em 17 de Tammuz? A gente viu, há 2 semanas atrás, a gente falou do que foi Hanukkah, né? O que foi a ação dos Macabeus. E a ação dos Macabeus foi uma revolta que ela vem depois de um período de quase 500 anos, aproximadamente 500 anos de vassalagem. Que quando o homem Israel perdeu o seu domínio, perdeu a sua independência e passou a ser dependente de reinos estrangeiros. Quando vem os Macabeus, eles abrem essa revolução e nomeiam, né, na verdade, se autoproclamam reis, né, inicialmente por um processo de vassalagem ainda ao governo seleucida, mas depois, já com o declínio dos governos gregos, eles começaram a ter a sua independência e alcançou a ser um governo independente, né, completamente. Rambam, ele diz que é um momento de glória para Israel, ou seja, ele exalta o período dos Macabeus, porque foi um período de governo Israel, ou seja, que o povo judeu governou Israel e não precisou ser governado por outro governo. Isso é muito importante. Agora, o que é interessante saber, como chega essa situação? Né? O que é que acontece aqui? Porque o povo judeu perdeu a sua independência. E justamente nesse dia de Asará B'Tevet é que a gente vai relembrar, né, ou comemorar o que foi essa perda de independência, né, da autossuficiência judaica na administração de seu povo e de sua terra. Asará B'Tevet, ele se reporta ao ano 588, antes da contagem gregoriana, e se dá ao cerco, ele se refere ao cerco de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. O que acontece é que, naquela época, reinava em Israel o rei Tzadkiyahu,
né? Tzadikiyahu, né? Ezequias, não, como se chama ele? Não sei como se chama isso em português. Tzadikiyahu, Zedequias, eu acho, não? Eu não lembro, não. Ezequiel. Hã? Ezequiel. Não. Ezequiel é profeta. Onde é que eu botei isso escrito aqui? Ezequias, não? Ezequias, eu acho que é Ezequias. Isso é o problema, não tem nada em português, é um problema. Bom, então, Tzidkiyahu, ele foi rei, e foi um bom rei. Na verdade, ele foi o rei que fez teshuvá, né? Não é muito comum encontrar reis que fazem teshuvá. Ele era neto de Ahaz, né? E Ahaz foi o pior rei de Israel. O pior rei de Judá foi Ahaz. E Tzidkiyahu, ele teve sua caída. Ele começou bem, depois teve sua caída espiritual. E quando foi a ele o profeta Hizkiyahu, foi a ele a trazer o seu veredito de morte. Ele estava apodrecendo, né, moribundo na cama. E naquele momento ele escutou, ele se humilhou, se voltou a Hashem, virou sua cabeça contra a parede e fez chuvá. Quando ele fez chuvá, Akadosh Baruch Hu diz ao profeta que regresse lá. O profeta regressa e diz: olha, Akadosh Baruch Hu recebeu sua chuvá e você vai ter mais tempo de vida aí. Quando ele volta, então ele começa a fazer uma revolução religiosa em Israel, né, em Judá. Destruiu todos os lugares de adoração de idolatria, destruiu tudo, né? Voltou ao serviço do templo, voltou à leitura do Sefer Torah, né? Fez realmente restaurou a religião judaica que estava perdida aí naquele momento, né? Era muita idolatria. Mas o que acontece é que no fim da sua vida, né, por causa de dinheiro e mulheres, ele caiu outra vez. E o profeta voltou e disse: não, aí acabou aí o seu tempo, né? E o povo vai para Galut. E acontece que traz o profeta Bachodesh Asiri, ele diz, no 10º mês, Be'esor Lachodesh, ao 10º do mês, Ba Nebuchadnezzar, vem o Nabucodonosor, Melech Bavel, rei de Bavel, Hu Vechor Chilo, ele e todo o seu exército, An Yerushalayim, sobre Jerusalém, vai a Alea, né, lutou contra ela, vem numa Alea Dayek, e construiu nela torres. Saviv, ou seja, ele veio, cercou Jerusalém, fez um cerco contra Jerusalém e construiu torres ao redor de Jerusalém. E o que é que ele fez? Ele cortou os suprimentos. Ele não permitia que chegasse suprimentos a Jerusalém. E isso as famílias... Não, o nome, esse não é o último rei? É o último rei independente. É Zedequias. Zedequias. Porque o Ezequias acho que uns 4 ou 5 antes. É longe. Depois de Zedequias vem... Como é? Filho de Ahaz, eu acho. Acaz. A filha de Ahaz. Foi o pior rei. Foi o que mais fez desgraça. Esse é o Ezequias. Não. Então, depois de Ezequias vem os Joaquins da vida, né? Jehoiakim, né? 12 Jehoiakim. Mas aí já são reinos, já não são mais reis, são governadores, né? Que já não tem mais independência. Então, o que fez Nabucodonosor, que ele cercou Jerusalém, impediu que entrasse suprimentos na cidade, e a população começou a morrer por inanição. Aí é o que vem as profecias e as lamentações de Irmião, que diz que as mulheres comiam suas próprias crianças, seus próprios filhos.
né? Quando eu escuto isso em Tisha B'Av, quando chega nessa parte, meu coração se arrebenta. Né? Que imaginar isso Ano dói. passado, ano passado eu só via olhos suando na sinagoga. Quando a gente Calor. fez essa leitura, tinha alguns olhos que estavam marejando, um calor danado na sinagoga. É o calor do amor. Quando a gente se É que não tem conecta com mesmo como Jerusalém, segurar, né? quando a gente se Juvinho, Você, conecta, vermelho, a gente parecia chora. o Papai Noel. Quando se conecta, quando a gente lê. Por exemplo, agora esses 3 Shabbatot que lemos, a história de Yosef, né? Não tem como não chegar nessa paraxá que a gente leu agora, Vaigash, e não se emocionar com o encontro dos irmãos, com a revelação de Yosef. Não tem como se emocionar, porque a pessoa está involucrada nessa história. Eu me lembro de Isaac, né? Zichrono Levrachá, toda paraxá, Vaigash, ele lia a Torá, ele chorava. Sempre ele se emocionava com o Vaigash. Então, o que fez? Cercou Jerusalém e colocou torres para que quem chegasse fosse disparado contra eles. E as torres também estavam esperando. Porque quando o povo se rendesse, eles pudessem entrar na cidade e conquistar a cidade. Vatavou aí, Bamatzor, e veio sobre a cidade um cerco. Vai Hazek a Raav Bair, e aumentou-se a fome na cidade, né? Velon alechem la'aretz, e não havia pão para o povo da terra. Então, esse é um texto que está em Sefer Eliyahu, também em Sefer Melachim Bet, né? E Sefer Eliyahu, capítulo 52, ele explica como foi o cerco de Jerusalém. Sefer Hezkel também traz uma menção de como foi esse cerco, né? De como foi essa destruição. E a gente tem que entender que antes disso, o povo do norte de Israel, ou seja, as tribos de Israel já estavam sido exiladas, já tinham sido transportadas para Babel. O que faltava era o quê? O reino de Judá. Mas lá em Babel, chegou a eles a informação, e aí é que traz Yehezkel, o profeta Yehezkel, que ele era o profeta do norte, e ele chega a ele a informação e ele anuncia ao povo lá também. Né? Então, por esse acontecimento, porque se cercou Jerusalém, porque o governo começou a declinar, e não somente declinou, mas como perdeu sua independência, né? O rei Ezequiel foi assassinado, né? Os demais, aí depois vem os 2 Joaquins, teve uma briga de um primo que queria fazer a revolução e não conseguiu, né? Tentou fazer aliança com o Egito, né? Para tentar liberar Israel das mãos de Nebuchadnezzar, e Nebuchadnezzar o perseguiu e não permitiu a conclusão e o matou. Também o profeta, né, também foi encarcerado também, né, não deixavam que ele se aproximasse. E o que fizeram foi que levaram não somente o povo, né, parte do povo, mas principalmente a corte. Nebuchadnezzar, no caso de Judá, levou toda a aristocracia para o exílio. Se na região norte também levou a aristocracia e muita parte do povo, o povo se dispersou, mas sempre ficou gente, sempre ficou judeus na terra de Israel, tanto no norte como em Judá, né? No sul. Sempre ficou gente aqui. Mas em Judá, todo o reino, toda a aristocracia foi levada. Por que aconteceu isso e não aconteceu como aconteceu no Reino do Norte, que os dispersou e eles desapareceram? Porque o Reino do Sul aceitou a vassalagem. Há momentos
a gente tem que aceitar, por questão de sobrevivência, se submeter. Infelizmente. O orgulho não nos leva a bons caminhos. E às vezes a pessoa tem que se submeter, mas não deve se acostumar nisso. Ela está submissa. Se a situação exige que a pessoa se submeta, nos submetamos, mas planejando como sair da situação. Ok? Israel, os reinos do norte, o reino do norte, todas as tribos do norte, não se submeteram a uma vassalagem. Também não lhes foram dadas tanta oportunidade. E foram dispersados. E até hoje não complicado, no caso deles. Assim, suspeita de tribos aqui perdidas, né? E tenta trazer essas tribos de volta. Mas a população do sul, o reino do sul, foi sábio. Né? E disse, não, nos subjugamos, nos subjugaremos e mantenhamos as linhagens, mantenhamos o povo. Vamos manter o povo. Então, isso foi que manteve o povo em Babel. Embora que eles passaram a Babel, aí eles tiveram como comunidade. E aí os sábios puderam desenvolver o estudo da Torá, desenvolver a construção do que foi o cânon, né? Que começa a ser a ser estruturado aí em Babel, né? De definir quais são os livros sagrados, quais livros vão entrar para serem utilizados no serviço de transmissão do estudo divino, né? E qual dos escritos não tinham muito valor, né? Ou seja, não eram mais literários e menos sagrados, eles menos reportavam ao que seria a história de Amisrael. É muito complicado, é uma questão muito complicada nisso, porque estava lendo um livro aqui, eu aconselho para quem gosta desse tipo de leitura, né? Esse livro aqui, The Hebrew Bible, The Old Testament and the Historical Criticism. Ou seja, a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento e a sua história de crítica. Esse livro é escrito por um judeu ortodoxo. Certo? Ele é professor de faculdade de estudo de teologia e escritos judaicos. E ele traz aqui uma abordagem muito interessante sobre como é que a crítica textual ela vai se desenvolvendo. E eu já estou justamente num capítulo onde ele questiona, onde ele foi questionado, na verdade. É interessante como ele escreve esse livro, que às vezes ele traz meio que uma bibliografia, uma autobiografia, que ele se mete na história para explicar o contexto e depois ele vai e explica o que é. Mas ele foi questionado sobre o que seria uma teologia do Velho Testamento, ou seja, assim como ele escreve, né? Uma teologia hebraica, né? Porque se tem teologia do Novo Testamento, mas se vê pouca literatura ou quase nenhuma de teologia do Antigo Testamento. E ele diz aqui que é muito difícil separar, é muito difícil encontrar alguém que possa fazer essa construção sem que seja uma história do povo hebreu. Porque os textos da Bíblia hebraica, eles são predominantemente história do povo hebreu. E não algo teológico. Você não tem serviço. A parte que você pode extrair de teologia pura é no Pentateuco, é no Chumash, né? Mas nos demais textos você não tem. É muito difícil. Nos Salmos você pode tirar um pouco de teologia, porque você tem uma relação divina aí. Você está todo o tempo dizendo qual é a minha posição com Hashem, como eu rezo, como ele responde, né? Mas é muito difícil extrair daí uma teologia.
E é o que ele explica aqui nesse texto. Eu não terminei esse capítulo, mas eu estou curioso para ver qual vai ser a resposta dele de como se desenvolve uma teologia, ou se alguém foi capaz de desenvolver. Ele traz uns 2 autores que traz algo mais próximo, né? Mas ainda não terminei o capítulo para poder dar uma definição. O livro é de John Levison. Aconselho para quem gosta desse tipo de leitura, né, de crítica textual, é um bom texto. Então, os sábios que eles fizeram, como era muito difícil para eles separar o que seria realmente poesia do que deveria ser adicionado como tendo algo sagrado, né? A gente vê, por exemplo, o Shir Hashirim, né? O Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão, e tem uma conotação completamente sexual, né? Fala da relação do homem e sua amada. E ele relata a beleza que ela tem, a saudade que eles sentem ao se separarem, como eles são felizes quando se encontram, os seios que ela tem. Então é algo muito sensual, né? Sexual, desculpa o termo, é sensual, né? E os sábios tiveram a capacidade de separar isso e dizer, não, o que Shlomo está trazendo aqui é a relação de Am Israel com a Kadosh Baruch Hu. Então, o que permitiu isso foi justamente esse exílio. Porque todo o tempo que estiveram na terra de Israel, eles não tiveram as condições para elevar-se nesse tipo de estudo. Não podiam. Eles só podiam fazer isso fora. Então, a gente tem que entender que há situações em que nos beneficiamos mais quando nos afastamos. Quando estamos numa situação que a gente não entende, a gente não sabe os caminhos de Hashem, mas a gente não entende o que vem nos acontecer, mas só vamos compreender isso quando passa o tempo. Dificuldades que nos acontecem, mas só depois que passamos por ela é que olhamos para trás e dizemos, uau, eu precisei passar por isso, né, para melhorar de vida, para melhorar minha compreensão de mundo, para ser uma pessoa melhor. Né? O que acontece com Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu tem que ser exilado. Moshe Rabbeinu tem que fugir de Faraó, passar 40 anos no deserto, sozinho, né? Vai para a casa do seu sogro, de Itró, apacentar ovelhas, para aprender a escutar a voz de Hashem. E aprender a como lidar com o povo. Somente assim ele pode voltar e poder lidar com o povo. Né? Precisou desse tempo de exílio. Am Israel, em seus 2 exílios, aprendeu 2 coisas. Uma, no primeiro exílio, foi aprender o que é o valor da Torá, das leis da Torá, a conectar-se com Hashem sem necessidade do templo, de algo físico, senão aprender a conectar-se com Hashem pela palavra de Hashem. Aprender que conectar-se com Hashem é conectar-se com o que ele diz. Ou seja, transformar uma religião. Olha que desenvolvimento de ideia, de conceito de religião que fez o povo judeu. Que até aquele momento, todos os povos necessitavam de algo físico. E a Israel foi capaz de desenvolver uma teologia, uma forma de servir a Deus que fosse imaterial. É servir a Hashem por meio do conhecimento. Ou como traz um autor que eu gosto muito dele, Jacob Neusner, Jacob Neusner, ele diz o seguinte, o povo judeu, ele adora a Hashem pelo estudo da Torá. Essa é a forma do povo judeu servir a Hashem. Foi assim que ele se acostumou a servir.
Mas o povo aprendeu a servir a Hashem, mas não sabia viver junto. Sabia interpretar as leis, mas na hora de viver junto, para cumprir as leis, não podia. Então vem a segunda galuto, o segundo exílio. E o segundo exílio nos traz hoje um povo que passou 2000 anos aprendendo a viver junto. E ainda está aprendendo. Nesses 2000 anos, rabinos fizeram gezerot, fizeram, como se diz, herem um contra os outros. Comunidades se levantaram umas contra as outras. Se denunciaram uns às outras inquisições. Até que hoje pudessem, juntos, construir um Estado. Então, o povo ele tem a necessidade de ser jogado fora outra vez da terra para aprender dessa vez a viver como gente. A viver junto. Né? E às vezes a gente vê as dificuldades que é estar a comunidade junta, a comunidade unida. Né? É difícil. Mas esse é um desafio diário do povo judeu hoje. E quando está se começando uma comunidade, tem que estar com a